Irá conversar conosco um pouquinho aqui. E o mais importante é que a gente está aqui inovando com o Neto aqui, né? A questão de divulgarmos a palestra dele, o evento, né, pela internet, ou seja, de lugares distintos do nosso mundo, assistindo aqui hoje nosso evento. Tem amigos nossos de Minas Gerais que já nos ligaram, informantes estão lá acessando já em Minas Gerais, então vai ser bem trabalhado isso. E sem palmas para ninguém, no final da palestra do Neto, a gente vai procurar o Neto, quem puder, abraçar o Neto, porque está fazendo aniversário, né? Não, está fazendo aniversário, né? O Neto fez 21 anos de idade, então está chegando agora na flor da idade. Então, um prazer assim, muito grande, o Neto e a esposa e a família estão aqui conosco aqui hoje. E a casa está cheia, vamos dizer assim, né? Isso é bom. E pedir ao Simval, que coordena nosso trabalho aqui no Senado Presidente, para poder fazer a peça inicial. E logo em seguida, Neto, está com você a palavra, ok? Meus irmãos, boa tarde. Vamos elevar o pensamento ao mundo maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para que possamos entrar em sintonia com nossos irmãos espirituais, os mentores espirituais da casa, pedindo proteção e ajuda para nós e para nosso irmão que vai nos trazer essa mensagem, Senhor, de hoje, que possamos sentir nas nossas mentes, nos nossos corações, o que é tão importante para nós, que é os ensinamentos do Mestre Jesus, que Ele nos deixou há 2000 anos atrás. Agradecemos muito por essa tarde, de noite, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus, Senhor. Boa tarde, minha gente. Tá fraco esse boa tarde. Ninha lembra, né, Linha? Nada não. Boa tarde, minha gente. Pronto, agora tá melhor. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui com minha família, com minha esposa, minha filha, parte da minha família, né, que meus outros filhos aí estão em atividades diversas. Né, Vitor está aqui também, saudando a todos vocês, saudando aos companheiros aí da internet que estão nos acompanhando pela TV do Bem. E motivo assim de muita felicidade, né, sempre muito alegre nós virmos pela primeira vez a instituição, com tanto carinho, né, com tanto detalhe, a gente olha assim, o detalhe é muitas das vezes aquilo que faz a diferença, porque é onde vai o carinho que a gente coloca na ação que a gente realiza. E é muito bacana nós vermos esse crescimento, nós estamos acompanhando o trabalho, acompanhávamos à distância e agora estamos aqui finalmente nos encontrando, né, nesse momento tão importante para todos nós. O tema que foi proposto por si só, ele já nos faz refletir muito. A família e a questão da responsabilidade da educação, da forma como a gente observa essa realidade familiar e como a gente se insere dentro desse contexto familiar. E por que essa visão família? Porque, na verdade, é aquilo que nós vivemos o dia a dia. É o dia após outro dia, que traz outro dia, e a soma desses dias é que vai poder nos fazer responder a um questionamento que a gente pode parar e se perguntar todo dia, e talvez todo dia a gente encontre uma resposta diferente. E a pergunta é, e a família? Como vai? Dentro de uma abordagem que foi feita por Alberto Almeida, que tinha esse tema, e leva a gente a pensar e lançar um olhar em torno da nossa realidade familiar. Quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na questão de número 775, ele faz uma pergunta aos espíritos superiores: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Observemos que a pergunta ela já traz uma condição muito interessante, porque ele não diz a quebra, o rompimento, é o relaxamento. Imaginemos um laço bem dado. Para a gente que calça sapato que tem cadarço, a gente deu um laço bem dado. Então nós estamos seguros para podermos ir ao destino.
Imagine se esse sapato, por algum motivo, o cadastro se afrouxa. O que é que pode acontecer conosco? Podemos levar uma queda, podemos nos machucar. Mas é justamente nessa visão que Allan Kardec propõe. Qual seria para a sociedade o relaxamento, o afrouxamento? Aquele laço que está bem justo e ele começa a se ficar flexível, sem tanta consistência. Os espíritos superiores respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. E aí... Mas o que é que significa recrudescência? O que significa recrudescência? A gente vai para o dicionário. E no dicionário está escrito que recrudescência é algo que volta numa condição mais forte para a realidade do desgaste. Então, como é que a gente poderia traduzir essa realidade? Quem já ficou gripado aqui e depois começou a tomar o remédio, pensou que tinha ficado bom da gripe e não tinha ficado. E dali a um tempo a gripe voltou e como é que ela volta? Mais forte. Recrudescer é exatamente isso. É algo que existe, que a gente não cuida da maneira suficiente e depois quando volta, volta mais forte. Então o egoísmo, na resposta que é colocada pelos espíritos, ele se faria muito mais presente, de maneira muito mais forte, exatamente por conta da dificuldade que nós temos muitas das vezes no exercício diário e fantástico, numa experiência maravilhosa que todos nós temos no dia a dia, chamada conviver. Alguns amigos dizem, viver é difícil, imagine conviver. E aí a gente pode parar para fazer algumas reflexões. Porque a família só existe porque existe convivência. Mas como anda essa convivência? Lançando um olhar em torno das mais variadas possibilidades de relacionamento, as quais nós podemos dizer marido e mulher, pai e mãe, pai e filho, pai e filha, avô com neto, neto com avô, primos, todo esse conjunto que na verdade se reveste como sendo essa condição família. E quando nós olhamos para essa realidade família, é muito comum que nós nos vejamos observando algumas situações do tipo, eu estou dentro de uma família. Mas por que é? E quantas pessoas se fazem essa pergunta? Que os meus amigos, meus melhores amigos estão lá fora e não dentro da minha família. Por que é que eu consigo me relacionar muito bem com pessoas outras que não aquelas que estão dentro do meu grupo familiar? Por que é que às vezes é tão difícil conseguirmos conviver com as pessoas dentro de casa? E aí a gente começa a se perguntar dentro dessa visão e começa a tentar encontrar essas respostas. E é muito interessante que nós façamos essa análise observando a necessidade do nosso dia a dia. E nós estamos fazendo um reforço em cima do dia a dia, porque de fato é no dia a dia que tudo vai se encaminhando e acontecendo. Nós não nos referimos aos dias de festa, porque nos dias de festa a gente coloca um sorriso nos lábios, mesmo que por dentro a gente esteja chorando. E aí sai para um encontro dentro da família, mas não nos mostramos ali de fato como nós somos. Muitas das vezes a gente assume máscaras sociais, quando a gente se apresenta, quando alguém nos visita e percebe uma realidade familiar. Isso é muito comum porque faz parte do nosso dia a dia ainda esse hábito de não nos assumirmos verdadeiramente como somos, de não dizermos aquilo que nós temos vontade de dizer. E é interessante quando a gente vem à casa espírita, porque estamos envolvidos no processo de mudança, e alguém nos ofende, e a gente tolera e perdoa. Mas quando nós entramos em casa, que passamos a chave na porta, que estamos ali somente nós, é de fato que nos mostramos quem somos e como somos. É dessa maneira que nós começamos a observar para responder a uma pergunta fundamental. De fato, a família como vai?
e qual é o nosso papel dentro dessa família. É preciso que eu olhe para com quem eu convivo e me pergunte o que é que eu estou fazendo dessa oportunidade que a vida me concede. Porque o mais comum é que nós, ao estarmos dentro de casa, a gente olhe para os outros, a esposa, para os filhos, e nesse olhar a gente vai dizer aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada, aquilo que nós entendemos como sendo a verdade. Mas a verdade na nossa forma de ver. Então eu posso olhar de repente para uma criança e dizer para ela: você é o máximo da desorganização. É a minha verdade. De repente, numa situação de desentendimento, eu posso dizer uma série de frases para outra pessoa que a agride, que a machuca, e ela também me dizer uma série de frases que há de me machucar e há de me agredir. E naquele momento nós temos verdades distintas. Mas de fato, quem de nós é que pode dizer que é o detentor da verdade? Quem de nós pode dizer? Quem de nós é que pode dizer que a nossa solução é a melhor, é a solução mais adequada, é a solução mais justa para os desafios que se apresentam dentro da nossa família? Quando nós empreendemos essa caminhada em família, nos percebemos dentro de um grupo em que existem muitas divergências. E assim é perfeitamente natural, porque ninguém é igual a ninguém. E isso nós já sabemos. A gente começa a perceber essa teoria quando nós conversamos com quem tem a oportunidade de ter mais de um filho. E aí chega para o primeiro e diz: você não deve fazer o que você fez porque isso é errado. Entendeu? Ele diz: entendi. Quando você vira as costas, nunca mais ele faz. Você chega para o segundo filho, que fez a mesma coisa, e você diz: você não deve fazer isso, porque isso que você fez é errado e pode provocar consequências. Entendeu? Entendi. Quando você vira as costas, ele não espera nem você virar, ele faz de novo. E por que é que acontece essa condição do receber a mesma orientação e agir diferente? Receber a mesma orientação e agir diferente é muito comum porque as criaturas são diferentes. É por isso que a gente vai encontrar muita gente dizendo: eu não sei onde foi que eu errei, porque eu criei todos eles da mesma forma. E aí a gente pode fazer uma pausa e dizer: será que não foi exatamente aí? Porque ao primeiro diz não faça, ele não faz. Ao segundo você diz não faça, ele com certeza vai fazer. E ao terceiro é diferente do primeiro e do segundo. Mas que bom que é assim, porque eles são diferentes. E o Espiritismo nos traz uma observação muito, muito interessante em torno desse assunto. Primeiro porque diz que nós não estamos vinculados por obra do acaso dentro das famílias. Às vezes a gente encontra com pessoas: mas eu não pedi para nascer. Tem até uma música que fala sobre isso. A gente pode dizer assim: realmente talvez você não tenha pedido, você tenha implorado para nascer. E quem sabe... eu prometo que dessa vez eu vou fazer diferente. A gente assume compromissos. E aí nós vamos ver lá na obra Missionário da Luz, num caso de reencarnação muito interessante de Segismundo. Ele vem dentro de um núcleo familiar, no qual ele era muito apegado à mãe e tinha encrencas com o futuro pai. E ele reencarna, no processo reencarnatório, é muito perceptível a figura do medo, das incertezas. E é exatamente essa visão que existe quando se coloca assim: é aquele viajante que vai empreender, que vai realizar uma viagem perigosa, num navio com mares revoltos, e não sabe se chega ao destino final. São os riscos, os desafios que existem para cada um de nós nessa trajetória chamada existência. E como é então que eu vou conviver com o outro? Eu vou conviver com o outro da maneira que eu escolho, sendo aquela a mais sensata. Porque diferenças, naturalmente, nós vamos ter. E aí quando a gente lança o olhar em torno da realidade, marido e mulher, pai e filho, pai e filha, quantas diferenças? Quantas diferenças existem?
De a gente olhar e já a partir do primeiro momento da aproximação do relacionamento, a gente olha para o outro e diz, mas isso aqui, quando casar, muda. E a gente sabe que não é bem assim. Porque nós podemos e temos a oportunidade de mudar, mas nem tudo nós estamos dispostos a mudar. E outra coisa que é importante também que a gente reflita é que em nenhum momento Jesus ele coloca qualquer tipo de imposição para ninguém. Ele sempre oferece a oportunidade da reflexão, diferentemente de nós que normalmente desejamos mudar os outros à força. E a gente começa a querer fazer isso, por quê? Porque nós ainda de fato não compreendemos o processo como todo. E aqui falo também como primeiro necessitado dessa teoria. Nós ainda não entendemos o processo da transformação. Quando Jesus se vê diante da mulher adúltera, já no final do episódio, quando ela se levanta e todos os homens tinham saído e eles estavam ali para apedrejá-la, ele olha para a mulher e diz, mulher, onde estão os que te acusavam? Senhor, todos se foram, pois eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar, para que não te aconteça algo pior. Ele tratava de uma condição de lei natural. Na medida em que eu infrinjo a lei, eu estou naturalmente me dispondo ao resgate, o débito, no futuro, seja próximo ou distante. Pode ser na mesma existência, pode ser numa próxima. Mas na medida em que eu estou infringindo essa lei, eu estou consciente de que haverá no futuro uma necessidade de reparação. E a advertência que Jesus fazia era sempre no sentido da escolha. Vai e não tornes a errar. E quando nós olhamos para a realidade familiar, é muito comum que nós enxerguemos os outros que estão à nossa volta como pessoas, como espíritos, mas carecendo de mais carinho, de mais ternura, de mais compreensão. A nossa impaciência dentro de casa, ela demonstra exatamente o quanto ainda nós precisamos crescer. E aí, da mesma maneira que nós falamos aqui no detalhe, é no detalhe que nós vamos perceber isso. É na hora em que um filho chega, ou a esposa, ou o marido, para nos falar de algo e a gente, naquela condição da impaciência, não tem a capacidade de parar e ouvir. São os pequenos desafios que, na verdade, nos mostram de verdade quem é que nós efetivamente somos nessa caminhada que a gente empreende na vida. E como é interessante perceber que André Luiz traz uma observação bem pequena, mas muito profunda, quando ele diz assim, experimente tratar as pessoas de casa como você trata as visitas. E aí basta a gente olhar que para a visita a gente faz quase tudo, a gente se esforça ao máximo. Quando a gente vai receber alguém de fora em nossa casa, como é que a gente trata essa pessoa da sua chegada? Mas é tão curiosa essa questão que nós estamos caminhando juntos, lado a lado, com as pessoas as quais nós mais amamos. Nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nossos filhos, nosso marido. E a gente só vai conseguir dar o devido valor a essa pessoa ou a essas pessoas normalmente depois do desencarne delas. É curioso. Por que a gente não consegue valorizar as pessoas que estão conosco? Diferentes, que enxergam a vida por outro ângulo, e graças a Deus? Por que graças a Deus? Você está falando que é tão fácil porque são tantas diferenças, mas graças a Deus. Porque normalmente a minha esposa tem, e aqui eu não estou falando de situação hipotética não, é real. Ela tem as virtudes que eu preciso desenvolver. E graças a Deus. Porque se eu preciso ser uma pessoa mais organizada, é com ela que eu estou aprendendo. A melhor lição é aquela lição que está ali do meu lado o tempo todo. Se eu olho para um filho e o processo, e daqui a pouco a gente vai falar na condição de educação, o processo familiar ele é muito rico. Porque disse que o filhote de caranguejo chegou para a mamãe dele e disse, mamãe, me ensine. Desculpem, a mãe chegou para o filhote e disse, meu filho anda direito, que ele só andava de lado. E caranguejo só anda de lado. E o filhote olhou e disse, mamãe, me ensine. Porque a mãe também só andava de lado.
E aí a gente vê, numa história que acredito seja conhecida por alguns, de um carro que é parado numa fiscalização policial, e a mãe sai e a filha assume o volante. E quando a filha assume o volante, ela começa a imaginar que está dirigindo, algo bastante comum para uma criança, na faixa de seus 7, 8 anos, e ela começa a colocar o braço para fora e começa a gritar e a gesticular, e a chamar palavrão. E o guarda de trânsito olha assim: minha filha, o que é isso? Com quem foi que você aprendeu isso? E criança é criança, né? E ela olha e diz o quê? Com a mãe. E a mãe morrendo de vergonha: minha filha. E aí vai querer justificar, remendar situações. As crianças, elas são muito autênticas, e é por conta dessa autenticidade que é muito interessante que a gente também se dispõe a aprender com elas. Recentemente tive uma experiência muito bacana com meu filho mais novo, de 10 anos, Vinícius. Estávamos caminhando no espaço cultural, e eu, naquele momento de ternura com ele, naquele momento de afeto, com a mão no seu ombro, e eu chamo ele carinhosamente de Chico, né? O nome dele é Vinícius, não tem nada a ver com Chico, mas são esses nomes carinhosos que a gente chama. E aí eu peguei no pescoço dele e disse: Chico, você sabe que eu tenho muito orgulho de você. E naquele momento enchi os olhos d'água, fiquei muito feliz, muito satisfeito, aquela vibração espiritual. E ele andando, baixou a cabeça e disse: eu também, pai, eu também tenho muito orgulho de mim. E eu parei, olhei para ele, eu digo: vou dizer o quê? É a legitimidade em ação. É legítimo, é natural. O problema é que depois a gente cresce, bota uma máscara no rosto e começa a viver o que não é a nossa realidade. E por que a gente se permite isso? Porque a gente, quando é pequeno, e não vai nenhuma crítica ao processo de educação, mas é para a gente poder refletir de que forma é que nós estamos educando os nossos filhos. Porque quando a criança tem fome, ela diz que está com fome, esteja onde estiver. Se estiver na casa de um amigo, não conhece ninguém, só um amigo. E aí nós passamos uma situação parecida com essa. Estávamos em Patos, na casa de uma amiga, e de repente um dos nossos filhos olhou e disse: ei, mãe de Mateus, não sabia nem o nome da mãe, eu estou com fome. E é dessa maneira que a gente vai vendo o processo. Só que quando a gente não entende essa realidade, a gente chega para o filho: ele não sabe nem por que é que a gente está chamando a atenção dele. Qual é o problema que tem? Eu estou com fome. Então a gente vai tolhendo. E aí nós esquecemos de uma proposta que Jesus nos traz, que é muito interessante. Quando ele nos propõe: aquele que quiser entrar no reino dos céus, faça como a criança. Deixai que venham a mim as crianças, porque é delas que é o reino, mas numa condição de comportamento. Trazendo para nós ainda algo muito bom de se refletir, que é o fato de que todos nós que estamos aqui já fomos crianças. E tivemos no período da infância o momento mais oportuno do referencial da nossa vida. De estarmos aqui tendo aquele referencial da infância, que é aquele terreno fértil, livre, para que as sementes sejam jogadas. E aí nós trazemos essa realidade para a nossa vida no momento. Para quem tem a oportunidade de ser pai, mãe, tio, avô, para quem tem a oportunidade de estar convivendo com crianças. Porque nessa visão familiar, os Espíritos nos dizem que a fase mais importante, e eu demorei muito para conseguir entender isso. Obrigado. A fase mais importante na nossa existência é aquela que vai até os 7 anos de idade. E a gente, mas como? Até os 7 anos? É a fase em que nós estamos mais receptivos a receber conteúdo novo. Imagina o terreno pronto para ser plantado, para se chegar ali e jogar as sementes, as novas sementes. Mas é preciso colocar essas sementes da maneira correta. E nós, enquanto pais e responsáveis, aí numa visão de educação, já entrando
na segunda parte da nossa fala, precisamos ter esse cuidado, porque nós já vimos que a forma mais importante de educar é através do exemplo. Certamente que nós vivemos períodos de crise dentro do núcleo familiar. Faz parte da nossa própria caminhada. E é comum que assim seja, porque nós ainda somos criaturas que carregam seus conflitos. Às vezes uma palavra, uma frase, que às vezes não era bem nem o que a gente queria dizer, mas a gente já disse. E no que a gente já disse, já magoa o outro, pela nossa invigilância. E é fruto da maldade? Não, ainda é fruto da ignorância que existe dentro de cada um de nós. Então o período do conflito, ele faz parte. E é preciso que nós, dentro dessa constituição familiar, entendamos que o ideal é que essas crises, elas tenham a menor duração possível. Porque senão nós vamos nos acostumar a viver de uma forma que não é muito agradável. É tornar o nosso lar um céu um dia e 8 não. Quando o ideal é que nós possamos ter essa condição de lar estabelecida efetivamente durante a maior parte do tempo, num clima de paz, de harmonia, de fraternidade, de diálogo, de compreensão. E naturalmente, de vez em quando, precisamos de alguns ajustes, porque afinal de contas, nós não estamos caminhando no mundo de regeneração já, estamos em transição. Mas esse mundo que se avizinha ainda vai ter naturalmente alguns dias para chegar. Como nós ainda temos os conflitos, as dificuldades, os problemas, existem dias que nós não estamos bem conosco, sozinhos, e a gente acorda, olha para o outro, não estou bem hoje. E o que foi? Não sei. Tem dias que nós não estamos harmonizados conosco, e a gente não sabe nem entender o porquê, porque nós ainda não nos conhecemos verdadeiramente. Às vezes a gente quer fazer isso com os outros que estão dentro de casa. Eu lhe conheço. Ou então a gente olha para o outro assim numa visão bem anti-espírita. Fulano não vai mudar nunca. Como é que a gente tem a condição de dizer isso se nós somos espíritas? Se a visão espírita é uma visão evolutiva. Se todos nós estamos aqui para crescer e melhorar, para progredir, para avançar, para irmos na direção efetivamente do conhecimento espiritual. Então todas as pessoas podem mudar. Mas é muito importante que nós guardemos a nossa atenção para o que é essencial. Ao invés de ficar me preocupando com a mudança do outro, eu passo a me preocupar com a minha mudança. Que é dessa maneira que eu vou conseguir me ajudar, e me ajudando, eu vou conseguir ajudar os outros. A que maior que existe no processo da educação é o exemplo. É dessa maneira que nós entendemos dentro da proposta espírita que nós, enquanto responsáveis, e aí vamos lançar um olhar em torno dessa realidade da infância, que é muito importante, e da adolescência, para que nós possamos entender, dentro desse contexto, na condição de educação, a responsabilidade que nos cabe, porque somos nós que precisamos realizar a atividade de formação na responsabilidade educacional dos nossos filhos. É muito comum que nós cheguemos na escola, deixemos o nosso filho lá e a gente começa a cobrar da escola a parte que lhe compete dentro desse processo. Aliás, me permitam até a ressalva, na realidade, infelizmente, não é muito comum que aconteça isso. Porque nós temos a oportunidade de participar da vida escolar dos nossos filhos e a gente lamenta muito quando tem reunião de pais, porque a quantidade de pais que comparecem à reunião da escola é muito pequena. São poucos pais. E a gente fica mais triste ainda quando a gente escuta dos professores, quando eles dizem, os pais que precisariam estar aqui não estão. É como se os pais, na verdade, não tivessem entendido ainda qual é a proposta que a vida lhes pede enquanto responsáveis no processo de formação. E aí, equivocadamente, o pai ou a mãe, ou o responsável, chega para a escola, seja ela qual for, e deixa à escola a responsabilidade na educação do seu filho ou de sua filha. É um equívoco acreditar que uma vez por semana os nossos filhos consigam ser evangelizados em plenitude, participando da atividade da evangelização infanto-juvenil.
É uma atividade extremamente importante, mas se coloca para cada um de nós como um complemento daquilo que deve ser realizado nos nossos lares. Em outras palavras, somos nós que temos a responsabilidade de apresentarmos a doutrina espírita e Jesus aos nossos filhos, às nossas crianças. É nesse processo de educação. E como é que nós vamos fazer isso? Aí a gente se depara com um grande desafio, que talvez não seja tão grande assim, chamado tempo. Porque a primeira coisa que a gente diz é: mas nós não temos tempo. A gente não tem tempo de fazer o evangelho no lar. A gente não tem tempo de fazer um encontro familiar uma vez por semana. É o pedido, é a orientação. Nada impede que se possa fazer todo dia. Não há nenhuma medida e nenhuma orientação em sentido contrário. Somos nós que encaminhamos esse conteúdo para os nossos filhos. Qual é o hábito de diálogo que nós temos com os nossos filhos em torno da doutrina espírita? E é interessante perceber, meus amigos, porque se o espiritismo é bom para mim, ele há de ser bom também para o meu filho, para minha filha, para minha esposa. Se o espiritismo é útil na minha vida e eu olho para a doutrina espírita e eu vejo meu coração pulsar de uma forma diferente, é porque esse conhecimento de verdade, ele me permite ser alguém melhor. E como alguém melhor, eu preciso entender que a minha responsabilidade dentro desse processo, ela é muito grande. Porque está lá escrito no Livro dos Espíritos que nós, enquanto pais e responsáveis, prestaremos contas da oportunidade que Deus nos dá de sermos pais e mães daqueles que estão confiados sob a nossa guarda. E quando Jesus conversa com Nicodemos, naquele encontro em que o Cristo diz: não te admire eu te dizer que é necessário nascer de novo, Jesus traz uma observação muito interessante para a gente refletir. Porque ele diz: o Espírito vem, mas ele é como o vento. Tu não sabes de onde ele vem e nem sabes para onde ele vai. É por isso que a gente recebe dentro de casa aquele bebê pequenininho que inspira tanta ternura. Mas quem é aquele Espírito? E por que é que a infância é tão importante? Porque é na infância que a gente começa a identificar os pendores bons e ruins. É na infância que a gente começa a perceber se a criatura é muito egoísta, se ele não abre mão de jeito nenhum daquilo que ele tem. E aí a gente começa a ter as medidas necessárias para corrigir os problemas. É aquela criatura que tem dificuldade de perdoar mesmo como criança. É aquela criança que chega como o meu mais novo chegou para minha esposa ontem. E olha a conversa. Mãe, se um político desse me desse um tablet, eu votaria nele, em 10 anos. Minha esposa chegou e disse: meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E aí foi mostrar a responsabilidade na escolha e as consequências. É dessa maneira, portanto, que nós temos que deixar esse canal aberto da comunicação, mas a gente vai identificando onde é que estão aqui os maus pendores. E há uma referência muito forte no Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos fazem assim, dando um puxão de orelhas, já fazendo referência àquele tempo, porque eles dizem que existem pessoas que se preocupam mais em cuidar do jardim do que efetivamente de encaminhar a educação dos filhos. E como isso é sério, como é forte. Hoje nós poderíamos colocar uma série de outras coisas além de cuidar do jardim, mas o processo é muito parecido na responsabilidade que nós precisamos ter com essas criaturas que Deus coloca em nosso caminho. Então, no momento em que nós nos sentamos para conseguirmos apresentar Jesus aos nossos filhos, e aí nos permitam tarefa indelegável. Um pai, se for ao cartório e disser lá para o tabelião: eu quero passar uma procuração aqui para o senhor fulano de tal, para ele tomar de conta do meu filho, o cartório não pode fazer, porque existe a responsabilidade do pátrio poder, é indelegável. Da mesma maneira que nós não podemos entregar um filho nosso para ninguém criar,
é ilegal, dessa mesma forma, nós temos a necessária responsabilidade de apresentarmos para os nossos filhos: quem foi Jesus? Quem foi Jesus? E aí, lançando um olhar, infelizmente nós vemos que é muito comum nossos filhos serem educados por Bob Esponja, por Ben 10 e por outros tantos que estão lá na televisão e que muitas das vezes a gente não faz um senso crítico ali com eles. Que eles assistam os desenhos que gostam, claro que não há nenhum problema, mas precisa haver o contraponto, é preciso haver um tempo para que a família consiga se sentar no exercício do diálogo, na solução dos conflitos que acontecem e vão acontecer sempre. Mas a maneira de solucionar o conflito somos nós que escolhemos. Se é através da indiferença, se é através do silêncio que incomoda, se é através da máscara, quando o outro chega para a gente, ficou com raiva de mim, mas eu sou espírita, que é isso? Mas por dentro, a ponto de ter um infarto de raiva. Por que não se legitimar e poder dizer: fiquei, não gostei do que você fez? E ali se senta, se conversa de uma maneira honesta, se entende, e quem está à volta observa e aprende e leva para a vida. Mas se alguém está dentro de casa com um comportamento equivocado, no sentido do silêncio, no sentido da indiferença, acreditando que esse processo não é percebido pelos filhos, é um engano muito grande. Vivemos um momento de crise conjugal, eu e minha esposa. As crianças eram pequenas, muito pequenas. Num dado momento eu estava saindo para o trabalho, e essa pequena que está aqui hoje com 13 anos completos, ela chegou no portão, quase não conseguia ficar em pé ainda. Papai volta. Olha que pergunta. Papai volta. E eu saí pensando de lá até o trabalho, no todo, naquilo que a gente precisava rebuscar, ressignificar na nossa vida. Porque é a educação verdadeiramente através do exemplo. Precisamos encontrar um tempo para a família. Nossa agenda hoje é lotada de compromissos, de responsabilidades, de coisas que a gente não pode deixar de fazer. Mas precisamos encontrar esse tempo para sentarmos. E aí eu digo sempre brincando que, me permita, meu amigo, por gentileza, as famílias hoje elas se reúnem normalmente quando falta energia, à noite. Porque quando falta energia, todo mundo corre e se reúne num lugar só, não é assim que acontece? Se tiver criança, né, mãe, pai, e todo mundo sai correndo ali para se reunir. Mas hoje a Energisa tem um programa de qualidade que o compromisso dela é deixar faltar energia no máximo por quanto tempo? 1 minuto, né? Então não dá tempo nem se juntar. E a proposta que a gente reflete é mais ou menos assim: será que não estaria na hora da gente chegar uma vez por semana e desligar a chave geral da casa da gente? Para a gente poder encontrar esse momento de se reunir, para a gente poder encontrar esse momento de se sentar, para a gente poder se ficar mais distante dessa ideia de estar tão em televisão, tanto em internet, tanto ocupando tanto espaço da vida da gente. A gente precisa fazer essa reflexão todos os dias. Porque o que nós estamos precisando é de tempo com qualidade. E é uma questão tão séria que muitas das vezes a gente não consegue mais nem se sentar na hora da refeição. Na hora básica do núcleo familiar. Porque cada um chega, é como diz um amigo meu, parece uma pensão. Cada um chega e come uma hora diferente. Porque é a agitação da vida. Mas será que não há um momento que a gente possa combinar? No final de semana, ou à noite, ou então encontrar uma hora. E aí a gente começa a pensar, nós precisamos buscar essa hora. Somos nós que fazemos essa hora acontecer. E aí permitam o compartilhar da experiência pessoal. Durante a semana, lá em casa, nossos filhos estudam de manhã.
E como estudam pela manhã, precisam acordar cedo. Aí nós temos a necessidade de acordar meia hora antes, de segunda a sexta. Acordamos às 5h30, para que acordando às 5h30, todos possam fazer a refeição, tomar o café. Às 6h30, 6h35, sentamos para fazer o Evangelho. 20 minutos, segunda a sexta-feira. Eu compartilho isso com vocês para que nós possamos todos nos conscientizar de que é possível fazer. Nessa proposta, nós já estudamos o que é o Espiritismo com os nossos filhos. Nós já estudamos a introdução do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos o resumo da doutrina espírita, que está composto também o que é o Espiritismo. Nós já estudamos livros adequados para a infância e para a juventude, o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças e para jovens, e outros tantos livros. E essa percepção é muito interessante, porque quando nós morávamos em Patos e viemos morar aqui em João Pessoa, foi no mês de outubro de 2006. E nós passamos outubro, novembro e dezembro na necessidade da rearrumação. Eu vim embora para trabalhar aqui e minha esposa ficou lá com os nossos filhos. Quando eles chegaram em dezembro, a mais velha, que hoje está com 17 anos, olhou para minha esposa e disse: graças a Deus, mamãe, que a gente vai poder voltar a fazer o Evangelho. Vamos poder voltar a fazer o Evangelho todos juntos. A referência que já existia para ela. Então somos nós que precisamos levar essa mensagem. Somos nós que precisamos interpretar essa proposta. Ninguém melhor do que cada um de nós nesse compartilhar com os nossos filhos. Falando a respeito da proposta do Cristo. Falando a respeito da proposta da doutrina espírita. Mostrando que numa situação de desentendimento dentro do lar, é necessário que se busque a condição de concórdia, mostrando que é dentro do lar que nós vamos enfrentar os maiores desafios da nossa existência. Porque depois que esse tempo passar, se nós sairmos fortalecidos dessa experiência doméstica, haveremos com certeza de enfrentar os outros obstáculos com muito mais tranquilidade. Mas é necessário que nos voltemos com essa atenção com qualidade, aproveitando o tempo que nos é permitido hoje. Porque nós mesmos olhamos para os nossos filhos e às vezes a gente se assusta de como eles crescem rápido. Como eu escuto hoje as mães chegarem: meu bebê, o mais velho hoje com 10 anos, a mãe chega: venha cá meu bebê. Mãe, eu não sou bebê. Não aceita mais determinados carinhos, determinados aconchegos, é da natureza. Mas eles crescem, embora a gente às vezes não perceba isso. E é muito comum que lá na frente a gente olhe para trás e faça uma avaliação, como eu fiz ontem, dos 40 anos, e uma avaliação da vida. 40 anos, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu posso me habilitar para mais 40? Ou como eu dizia brincando ontem, que talvez, não sei, aí só compete a Deus, sair 200 para poder chegar em 100, quem sabe? Quem sabe o que é que pode acontecer na nossa vida? Mas é muito interessante que a gente se faça essas reflexões, a gente faça esses questionamentos, a gente busque essas respostas, lançando um olhar para dentro dos nossos lares. Falamos a respeito da infância no processo da educação, e é muito importante, meus amigos, que nós nos disponhamos também à oportunidade do conhecimento. Estamos aqui numa casa espírita, num hospital, numa escola. E por que hospital? Porque quando nós estamos enfermos é para cá que a gente vem, enfermos da alma. Quando nós precisamos aprender, é na escola que a gente vai aprender. E a casa espírita também é uma escola que se apresenta para colaborar conosco nesse processo de formação. Muito importante que nos disponhamos ao exercício da leitura. Vi uma campanha, Afonso, essa semana no Facebook, que achei muito interessante. Menos Face, mais book. Menos Face, mais book, mais livros. Estamos precisando nos aprofundar mais. E quando a gente faz essa reflexão, mostrando que o tesouro do tempo é concedido de forma igual por Deus para todos nós, e as oportunidades passam, e a gente sempre fica naquele compromisso de dizer: mas eu queria ter mais tempo. Será que a gente não tem esse tempo que a gente anda questionando?
para tentar encontrar uma brecha para fazer uma leitura, uma reflexão, para vir à casa espírita participar de uma atividade de estudo. Como é que nós haveremos de substituir um conteúdo velho por conteúdo novo sem conhecimento? Como é possível fazer esse exercício? Como é que eu vou deixar de ser quem eu sou para ser alguém melhor se eu não me disponho ao exercício do conhecimento? E aí nós vamos começando a entender, porque o conhecimento, ele vai provocando essas mudanças, ainda que a gente não perceba. Mas é como aquela gota d'água que vai ali na pedra, a primeira, a segunda, passa-se um mês, passa um ano, 5 anos, 10 anos depois nós vamos olhar, a gota d'água persistente conseguiu ultrapassar a totalidade da pedra. E a natureza nos ensina que é exatamente essa persistência que nós precisamos ter. Jamais desistirmos dos nossos objetivos. Jamais desistirmos de acreditar no potencial que cada um de nós tem. Jamais desistirmos de acreditar na bondade de Deus, na realidade da vida, sobretudo a vida imortal que cada um de nós vivencia. Estamos aqui transitoriamente, vivendo uma experiência no corpo físico, compartilhando da presença de amigos e de desafetos do passado. Por isso que é importante que entendamos essa questão dentro do nosso lar. Porque o lar, muitas das vezes, é aquele ambiente que recebe o desafeto. E aí a gente chega junto de um e chega junto do outro e percebe a diferença. Mas eu me afino muito mais com fulano do que com Beltrano. Mas o Espiritismo vem jogar uma luz nova, mostrando que a minha relação com fulano já está estabelecida. E graças a Deus que eu tenho dentro do meu lar alguém com quem eu convivo bem. Isso é a misericórdia divina. E o outro com quem eu não convivo tão bem, eu preciso começar a me aproximar dele. Mas sou eu que devo tomar a iniciativa. Sou eu que devo procurar estabelecer a condição de uma aproximação afetiva, honesta e verdadeira. Mesmo que aquilo ainda me remoa por dentro, no ressentimento, na dificuldade, mesmo que aquilo não esteja ainda tão claro para mim, mesmo que eu force um pouco, mas aquela realidade precisa acontecer. E se ela precisa acontecer, eu vou lembrar do Cristo quando Ele propõe que antes de colocarmos a nossa oferta no altar, a gente volte e se reconcilie com o adversário. Como a demonstrar que a dificuldade que se apresenta hoje, na verdade, é importante que nós possamos resolvê-la de fato. Porque se eu não resolver nesta vida, e se nós somos espíritas, nós sabemos que outras vidas existem. A pergunta que a gente se faz e não consegue encontrar resposta é: será que na outra existência eu vou ter condições tão favoráveis como eu tenho nesta, de forma lúcida, consciente, de encaminhar as questões mais importantes? Talvez não. Então por que não aproveitar o momento? Sejamos nós aqueles que verdadeiramente possam dar o primeiro passo. Sejamos nós aqueles que possam seguir adiante. Sejamos nós aqueles que continuam acreditando na força do bem. Sejamos nós aqueles que entendem que a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos é muito grande, dentro do papel que nós ocupamos no ambiente familiar, como pais, como filhos, como irmãos, enfim. Sejamos nós aqueles que não têm o receio de dar o primeiro passo. Porque quem vai na frente não tem caminhos, cai no buraco, pisa no espinho, pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata abre picada, cavando a terra joga a semente, não colhe flores quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores, quem sempre faz, feliz e alegre, quem vem atrás. Meus irmãos, com essa poesia que não é nossa, é de um amigo nosso do Ceará,
Luiz Oswaldo. Nós encerramos a nossa exposição desta tarde e noite, imensamente agradecidos pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo acolhimento fraterno. Mandamos aqui um abraço a todos os companheiros que estão acompanhando pela internet e desejando a todos um domingo de muita paz, de muita reflexão, mas sobretudo de Espiritismo e de Jesus, que é o que nós essencialmente precisamos para termos uma vida mais feliz. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Neto, agradecemos pela exposição de hoje e programar para o futuro retornar na nossa casa. Ali na porta nossa de entrada tem lá os quadros de aviso, né, nossa programação aqui no centro, que se realizam aqui de uma forma sistemática. E agradecer também aqui as pessoas que estão aqui conosco hoje pela primeira vez. É um prazer muito grande tê-la conosco e volte outras vezes. Sempre aqui no sábado às 5h30 é a nossa reunião de ponta, que é a reunião pública, né, e passe. Então, após aqui a nossa prece final, a gente vai ter os passos normais e convidá-los para no próximo dia 29, aqui às 5h30, nós teremos o Marcelo Firmino, que irá falar sobre trabalhando os valores humanos. E quem acompanhou esse mês está acompanhando esse mês de setembro, observa que os temas são sequenciais, cada sábado um tema propondo, né, uma sequência didática do assunto. Então, no próximo sábado, Marcelo Firmino será o nosso expositor. A gente convida o Darísio para poder fazer a prece final, e após a prece final, sem fazer fila, ficarem aguardando nos seus locais, a gente convida, né, os nossos passistas, né, o Raimundo, Dona Luzia, Dona Cordeiro e a Marli, para poderem aplicar o passo dos nossos companheiros. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Darísio, com você. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que nos dá a oportunidade de refletir sobre a nossa importância dentro do nosso núcleo familiar. Agradecemos a Deus pelas reencarnações sucessivas. É através delas, Senhor, que temos a oportunidade de conviver com aqueles que são afins e não afins, que nasce ao nosso lado, nos dando essa oportunidade de um reajuste. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana. Também te rogamos que nos dê força, nos dê coragem para enfrentar essa semana que se inicia. Que tua paz, Senhor, que tua luz nos envolva, que assim seja, graças a Deus.